E aí galera, tranquilo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cálculo de pH, tá? A gente vai citar alguns, como é que se fala, como é que se identifica se a substância é ácido ou básica, a solução ácido ou básica. A gente vai pincelar umas formulinhas de soluções pra gente relembrar. Então fica ligado aí que depois da vinheta a gente vai começar. Então galera, como eu tava falando, aqui a gente vai começar primeiro com a escala de pH, que assim, é uma escala logarítmica, tá? É uma escala logarítmica simplesmente para poder ajudar a gente entender melhor os gráficos, então não ficar aqueles números muito grandes nem muito pequenos. A química acabou adotando essa escala logarítmica para poder estudar os pHs e os pOHs, tá? E aí como é que a gente estuda essa escala? Essa escala ela vai de 0 a 14, tá? De 0 a 14, onde o centro dela é uma substância neutra. Então se eu tenho de 0 até 7, é uma substância números menores do que 7, né? É uma substância ácida, o 7 é neutro e acima de 7 até o 14 seriam substâncias básicas, tá bom? E aí vamos começar a calcular esse pH, né? O que é o pH para começo de conversa, né? O pH significa potencial hidrogeniônico. Então assim, é, entre aspas, né, a potência do hidrogênio. Inclusive, muitas das coisas que eu vou falar aqui, na verdade, tudo que eu falar aqui, vai estar no material que vai estar disponibilizado no Drive para vocês. Inclusive, eu acho ótimo que vocês peguem esse material e acompanhem a aula junto com esse material, beleza? Então vamos lá. Então é a potência do hidrogênio, é o quanto aquele hidrogênio se ioniza, tá? Quanto que ele torna aquele meio ácido. Então aqui vamos no primeiro ponto, né? Basicamente com a concentração de hidrogênio ou a concentração de hidróxido. Galera, é importante que aqui, várias situações eu vou usar ácidos, tá? Mas tudo que eu falar nessa aula serve tanto para ácido quanto para base, tudo bem? Tanto o grau de ionização, que a gente vai falar, quanto calcular o pH. No caso das bases, a gente vai calcular o pOH, mas isso também tá tudo bonitinho explicado no material, beleza? Então vamos lá. Se a gente tem uma equação aqui, que eu peguei uma equação de um ácido qualquer, no caso aqui o ácido clorídrico, tá? Aquoso, liberando H+, aquoso e Cl- aquoso. Lembrando que se eu tenho um ácido clorídrico e ele não está na forma aquosa, está na forma gasosa, ele não é um ácido. A gente inclusive chama de cloreto de hidrogênio, tá? Porque se aquela substância ela não libera H+, ela não é uma substância ácida. Então é importante frisar isso, que quando você está vendo uma reação ácida de liberação de íons, elas têm que estar no meio aquoso ou no meio líquido, tudo bem? Show de bola. E aí vamos partir do princípio que a concentração desse H+, eu já supus aqui, já coloquei como exemplo, que ela é 10 a menos 2 mol por litro. Tá? Então assim, eu posso dizer que se essa reação ela é de 1 para 1, né? Aqui eu tenho 1 mol do ácido liberando 1 mol do H+ e liberando 1 mol do Cl-, tá? Essa reação ela é de 1 para 1. A gente fala muito disso ao longo da aula, de 1 para 1, de 1 para 2, de 2 para 1, tá? É para dizer a proporção molar entre a substância ácida e o H+ ou o ânion menos, tudo bem? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma substância que tem 1 mol liberando 1 mol de H+, tá? Então, se eu coloquei para vocês que a concentração de H+, ou seja, esse cara aqui, ele tem concentração de 10 a menos 2, é porque esse ácido aqui ele também tinha concentração de 10 a menos 2, porque a proporção é de 1 para 1. Tudo bem? E aí é fácil. Se a gente tem essa concentração de H+, se a gente já tem a concentração de H+, é só jogar direto na fórmula do pH igual a menos log de H+, tá bom? Então, assim, nesse primeiro momento aqui não tem muito mistério. O importante para você calcular o pH, e isso é importantíssimo, eu vou frisar isso a aula inteira, o seu objetivo é sempre achar a concentração de H+. Achou a concentração de H+, você automaticamente acha o pH. Porque aí é só jogar na fórmula do log, sem desesperar. Eu vou mostrar para vocês que logarítmica em química é muito tranquilo, muito diferente da matemática, tá? E vocês vão ver que é bem tranquilo. Então assim, o importante é sempre achar o H+. Então, independente da questão, se a questão for de ache o pH da solução, independente de qual tipo, foca no H+, procura o H+ que tu vai achar. Tudo bem? Então aqui a gente já sabe o H+, a questão já deu, a questão teoricamente já deu, então é só jogar na fórmula do pH. Como é que vai ficar isso? pH igual a menos log de 10 a menos 2, tá? Que é a concentração de H+. E aqui na química, como é que a gente faz, galera? A gente vai usar uma propriedade logarítmica, que é a propriedade do exponencial, onde esse expoente aqui, eu jogo ele lá pra frente do logaritmo, tá? E aí como é que fica? Menos 2
vezes, eu jogo multiplicando, tá? O menos log de 10. Galera, a gente sabe que o menos log de 10 é 1. É menos 1, no caso. Menos log de 10 é menos 1. Se fosse log de 10, mais 1. Tudo bem? Então, esse cara aqui dentro do parênteses é menos 1. Se eu joguei o 2 pra lá, que tá multiplicando o que tá dentro do parênteses, esse pH vira quanto? 2. Então, tá vendo como é que pH, o cálculo do logaritmo na química é muito tranquilo? E vai ser sempre assim. E assim, dica master. Tanto nas provas do Enem quanto na prova da UERJ, dificilmente essa concentração de H+, aqui, ele vai te dar um número 5 vezes 10 a menos 2, por exemplo, onde você precisaria, né, do log de 5 ou do log de 2. Tá? Se fosse assim, por exemplo, essa concentração fosse 2 vezes 10 a menos 2, essa conta aqui ficaria um pouquinho mais complicada, porque ia ter que ser log de 2 mais o log de 10 a menos 2. Então, assim, você teria que ter o log de 2, e você não tem calculadora na prova. Então, assim, geralmente, tá? 99,9% dos casos, essa concentração aqui, ela vai estar só a ordem de grandeza, ela não vai ter um número multiplicando antes, tá bom? A não ser que a questão te dê o log daquele número, o que é muito difícil. Tudo bem? Vamos dar prosseguimento, porque essa primeira fase é chupetinha. Próximo aqui, ó. Com a massa e o volume do ácido. Galera, não complicou, mas complicou. Por quê? Aqui você vai ter que relembrar, vai ter que puxar da sua memória algumas coisas de soluções, uma fórmula de solução. Mas é coisa simples, olha só. Vamos lembrar dessa fórmula aqui. A molaridade é igual a massa sobre a massa molar sobre o volume. O que é esse cara aqui? Vocês lembram? Esse cara aqui é o número de mols. É o N, tá? É o N. E aí, se você tem N sobre V, você tem a concentração molar. Tudo bem? Relembramos disso? Então vamos dar uma olhada aqui só num mini exercício aqui que eu preparei para vocês, tá? Anotem os dados aí. Olha só. Vamos supor que a questão fale que você tem 0,63 gramas de ácido nítrico e foram dissolvidos em 1000 centímetros cúbicos de água, tá? E pede para você determinar essa solução partindo de 100% de ionização do ácido. Galera, olha só, ele falou que te deu que tem 0,63 gramas de ácido nítrico e dissolveu isso em 1000 centímetros cúbicos de água, tá? Em solução. Vamos problema por problema, tá? Primeira coisa, que você, quando você está lendo uma questão de química, cara, você tem que ter na sua cabeça o seguinte: todas as palavras da questão, você tem que ter conhecimento dela. Se você está lendo o texto e do nada você trava numa palavra, você não sabe, tá, o que aquilo ali significa, você para o que está fazendo e vai procurar o que significa aquela palavra. Tudo bem? Senão o seu texto não funciona. O seu cérebro vai travar naquele momento. Aí você vai achar que a questão é muito difícil e às vezes a questão nem é tão difícil assim. Então, peguei a solução lá com 0,63 gramas de ácido nítrico. Você tipo, cara, o que é ácido nítrico? Dá uma voltadinha lá nas funções inorgânicas, nas funções de ácido e vê como é que se dá a nomenclatura de ácidos nítricos, tá? No caso do ácido nítrico, vamos lembrar rapidamente, se ele é ácido nítrico, termina com ico no final, tá? Isso quer dizer que aquele ali é o ácido padrão do nitrogênio. Se ele é o ácido padrão do nitrogênio, o NOx daquele elemento, do nitrogênio, ele é o número da família, exceto nos halogênios. Nos halogênios isso não acontece, tá bem, galera? Mas em todos os outros acontece. Então você tem lá o NOx do nitrogênio sendo mais 5. Então, vamos fazer aqui rapidinho no nosso rascunhozinho aqui, ó. Aqui. Eu sei que o ácido, se ele é nítrico, ele tem H, ele tem O, porque eu sei que ele é um oxiácido, tá? Isso a gente vai lembrando rapidamente lá. E o elemento central, o nitrogênio. Bom, se aqui é mais 5, tá? Para zerar esse ácido nítrico, ele vai ter que ser 3 oxigênios, porque eu tenho dois NOx do oxigênio menos 2, o NOx do hidrogênio mais 1, e aí quando eu for multiplicar, essa soma aqui dá mais 6, e essa multiplicação aqui dá menos 6, menos 2 vezes 3, mais 6 com menos 6, 0, essa aqui é a fórmula do ácido nítrico. Eu sei que foi rápido, mas é porque essa aula não é de funções inorgânicas, então volta lá caso você tenha alguma dúvida. Então, seguindo, beleza. Aí a primeira coisa aqui é achar essa massa molar, essa massa e a massa molar para achar o número de mols. Então olha só, eu tenho 0,63 gramas do ácido, que ele falou na questão que colocou, e eu tenho que dividir pela massa molar desse mesmo ácido para saber o número de mols dele. Tudo bem? E aí como é que eu acho essa massa molar? Você vai lá na tabela periódica e vai colocar
16, que é a massa molar do oxigênio, vezes 3, mais 14, que é a massa molar do nitrogênio, mais 1, que é a massa molar do hidrogênio. Somou tudo, eu já fiz essa conta, os números eu coloquei para facilitar pra gente. Essa massa molar do ácido nítrico é 63 gramas, tá? Então, quando você for somar lá, vai dar 63 gramas de massa molar, que é a massa da tabela periódica. A gente já tem nossa primeira conta aqui. Quando a gente for fechar essa conta, a gente tem o número de mols. Só que para saber a concentração molar, ou seja, quantos mols eu tenho num determinado volume, eu tenho que dividir pelo volume. O volume que ele deu pra gente foi 1000 centímetros cúbicos. Galera, não se assusta com isso. Centímetro cúbico, decímetro cúbico é muito utilizado no vestibular. Mas você tem que gravar que o centímetro cúbico 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, tá? E 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Tudo bem? Nesse caso aqui, como ele usou 1000 centímetros cúbicos, o meu volume é quanto? 1000 ml. Só que 1000 ml são quantos litros? 1 litro. Então, assim, a questão foi simplesmente para dificultar você. Ela poderia simplesmente falar para você que misturou em 1 litro de água ou em 1 decímetro cúbico de água, que dá a mesma coisa, tá? Então aqui eu tenho 1 litro ou 1000 centímetros cúbicos, tá? E aí, 0,63 divididos por 63, a minha conta final dá 10 a menos 2 mol por litro do ácido. Então a minha solução ela é 10 a menos 2 mol por litro desse ácido. A questão também falou, e às vezes a gente passa batido, mas essa informação no próximo item vai ser importante, que para considerar que a ionização do ácido foi de 100%, tá? A gente esse 100% vai entrar no grau de ionização que a gente vai ver mais na frente, tá? Então aqui você tem a concentração 10 a menos 2 desse ácido, a gente já pode continuar com a questão. Galera, se a concentração do ácido é 10 a menos 2, vou botar aqui, ó, 10 a menos 2, qual vai ser a concentração de H+ e de NO3-? Aí a gente volta no que a gente falou lá no primeiro ponto. A proporção molar que a reação deu para você não é de 1 para 1? Eu tenho 1 mol do ácido para 1 mol do H+, eu não tenho 1 mol do ácido nítrico para 1 mol de H+, então se eu tenho 10 a menos 2 de ácido nítrico, quanto que eu vou ter de H+? 10 a menos 2, tá? E quanto que eu vou ter do íon nitrato, do NO3-? 10 a menos 2. Porque essa proporção é sempre de 1 para 1, tá? Nesse caso, nesse ácido, por isso tem que ficar atento na reação de ionização dos ácidos, tá? Que também vocês veem isso lá em funções inorgânicas. Tudo bem? Tranquilo? Galera, lembra que eu falei para vocês? Quer achar o pH, você tem que procurar quem? A concentração do H+. Já encontramos. Tá aqui, tá? Se a concentração do H+ tá aqui, o que a gente tem que fazer agora? Qual é o próximo passo? Plá! Joga no pH. E aí, para economizar espaço aqui no quadro que já está pequenininho, essa conta aqui vai ser a mesma dessa aqui. Então, pH vai ser menos log da concentração de H+, que é 10 a menos 2. pH igual a menos 2 vezes menos 1, pH igual a 2. Lembrando que esse 2 aqui é menor do que 7, então é um pH ácido, tá? Ele é menor do que 7. Tudo bem? Tranquilo até aí? Mais uma vez, esse conteúdo tá todo no material que tá disponibilizado no Drive, tá? Tá bem bonitinho, bem organizadinho lá, com algumas observações. Eu comento rapidamente sobre isso aqui, tudo bem? Sobre o ácido nítrico. Eu comento também sobre as fórmulas de soluções. Então, e sobre as transformações de unidade, de decímetro cúbico para litro, para mililitro, enfim, todas essas coisas aí, tá? Tudo que eu falei está lá. Tudo bem? Então, próximo passo aí, né? Próxima forma que cai para vocês o cálculo de pH. Que, assim, a nível de específica, tá? A nível de UERJ, esse 3 aqui e o 4 que a gente vai ver daqui a pouco, acredito eu que são os que mais caem, tá? Porque é uma coisa um pouquinho mais chata, mas também nada demais, tudo bem? Se a minha questão, né? Se a minha questão me der a concentração molar do ácido, né? A concentração molar do ácido e esse alfa aqui, que não é um 2, é um alfa, tá? O que é esse alfa, galera? É o que a gente chama de grau de ionização. E o que é o grau de ionização?
Grau de ionização é o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Ou seja, no volume total de moléculas que eu coloquei na minha solução, quantas moléculas de fato viraram H+, e o ânion menos, tá? Porque você tem que pensar que nada na sua vida é 100%, nem na química, tá? Então, assim, muitos ácidos, eles podem liberar muito menos H+, do que eles realmente têm. Tudo bem? Se for um ácido fraco, por exemplo, não, vou pegar aqui, já que a gente está falando muito de ácido. Se for uma base fraca, por exemplo, o hidróxido de amônio, tá? O hidróxido de amônio é uma base fraca. Então, assim, o que vai acontecer com ele? Ele vai liberar o OH- numa proporção menor do que moléculas de hidróxido de amônio que tem na sua solução. Tá? Então, assim, dependendo se o ácido é forte, fraco ou moderado, você tem que estar de olho nesse grau de ionização. E para você saber se esse ácido é forte, fraco ou moderado, e você vai usar isso muito em equilíbrio iônico, lá no Ka, Kb, tá? No pKa, no pKb, eu também coloquei no iniciozinho do material como você identifica isso, se o ácido é forte, moderado ou fraco, tá? Aí, aqui, trabalhando com essas concentrações e com esse grau de ionização. Bom, eu peguei aqui um exemplinho para vocês e coloquei assim, acompanhe no material comigo. Vamos supor que nesse caso aqui, o grau de ionização, né, o alfa desse ácido seja de 1%. Ou seja, somente 1% desse ácido ionizou. Então, galera, aqui eu tô falando também, eu parti do princípio que a molaridade desse ácido é 5 vezes 10 a menos 2. Eu coloquei para vocês aí. Então, se você tem a concentração molar do ácido sulfídrico, tá? Aqui é um hidrácido. Olha a diferença. Ácido sulfídrico termina com hídrico, hidrácido. Aqui, que é um oxiácido, nesse caso aqui é com nitrogênio, mas se fosse um oxiácido do enxofre, que é o mesmo elemento aqui, seria o ácido sulfúrico, sulfuroso. Termina com ídrico, termina com oso. Aqui é sulfídrico, termina com hídrico, hidrácido. Aqui, oxiácido, tá? E aí eu dei aqui para vocês a concentração do ácido sulfídrico, falando para vocês que o alfa dele, vou botar aqui bem pequenininho, é de 1%, tá? De 1%. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é quanto que desse ácido virou H+. Eu vou fazer a conta aqui muito passo a passo, tá, galera? Mas o importante é que vocês achem uma forma de fazer isso o mais rápido possível. E eu vou colocar no final uma formulinha para vocês fazerem isso de forma mais ágil, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos supor que esse ácido não tem esse grau de ionização. Vamos fazer da mesma forma que a gente estava fazendo até o item 2, tá? A gente vai calcular quanto de H+ que eu tenho. Bom, se eu sei que a concentração do ácido é 5 vezes 10 a menos 2, tá? Lembra que a proporção desse ácido aqui, agora, olha só, é diferente. Ele é de 1 para 2. Para cada 1 mol do meu ácido sulfídrico, eu libero 2 mols de H+. Então, se para cada 1 mol do meu ácido sulfídrico eu libero 2 de H+, se eu tenho 5 vezes 10 a menos 2 mols do meu ácido sulfídrico, quanto que eu vou ter de H+? Tu pode fazer essa regra de 3 aí, né? Ou, simplesmente, você vai fazer o quê? Você vai pegar o coeficiente estequiométrico do H+, que é 2, e multiplicar pela concentração do ácido, que é 5 vezes 10, o zero ficou feio, vezes 10 a menos 2, tá? 5 vezes 10 a menos 2, tudo bem? E aí no final isso aqui vai dar quanto? 10 vezes 10 a menos 2. E aí multiplicação de bases iguais, 10 vezes 10 a menos 2, 10 elevado a menos 1. Tá? Tranquilo? Tranquilo até aí, não é? Beleza, show de bola. Então, para descobrir quanto de... E partindo do princípio que o ácido ionizou 100%, tá, galera? A gente ainda vai utilizar o alfa que a gente ainda não utilizou. Então, teoricamente, se esse ácido fosse 100% ionizado, se o alfa fosse 100%, tá? Eu pegaria o número de mols do hidrogênio e multiplicaria pela concentração do ácido. Porque para cada 1 mol desse cara, eu produzo 2 desse. Então, se eu tenho essa quantidade, eu vou ter que produzir o dobro em H+, tá? E agora? Só que a gente sabe que
não é 100% esse ácido. A questão falou que o grau de ionização desse ácido é 1%. Se eu for fazer 1%, é 1 sobre 100, que é a mesma coisa que 10 a menos 2. Então vamos admitir aqui que esse alfa é 10 a menos 2, para facilitar. Vamos admitir que esse alfa é 10 a menos 2, que é a mesma coisa que 1%, tá? Se eu sei que a quantidade total a teórica, né, de H+ produzido desse ácido seria 10 a menos 1 mol de ácido, tá? Se eu tenho um alfa que está dizendo que, olha, dessa quantidade toda aqui que deveria ionizar, só 1% de fato ionizou. Então, para eu saber quanto que realmente ionizou, eu tenho que multiplicar por quem? Pelo alfa, que é 10 a menos 2. E aí, no final, 10 a menos 3. Então, de todas aquelas moléculas, tá? 5 vezes 10 a menos 2 é muito maior do que 10 a menos 3 mol. 5 vezes 10 a menos 2 mol é muito maior do que 10 a menos 3 mol, tá? Então, assim, daquelas moléculas todas que eu coloquei na minha solução, né? 5 vezes 10 a menos 2 mol de ácido, somente 10 a menos 3 virou H+, tá? Então é essa quantidade aqui, é essa concentração que a gente vai usar para achar o nosso pH. E eu falei para vocês que, para não ter que fazer essas contas todas, que eu ia dar uma formulinha, que também está no material, para vocês fazerem isso mais rápido. O que basicamente a gente fez aqui? A gente pegou a molaridade do ácido, né, 5 vezes 10 a menos 2, multiplicou pela quantidade de mols de hidrogênio na reação de ionização do ácido que foi dado, né? Então a gente multiplicou por essa quantidade de hidrogênio ionizado de H+, que eu vou chamar de X. E depois dessa multiplicação aqui, que deu 10 a menos 1, a gente fez o quê? A gente multiplicou por esse alfa aqui, não foi? Que é 1%? Então a gente multiplicou por alfa. Ficou feio meu alfa, mas por alfa, tá? E aí a gente chega nessa fórmula aqui, que é bem famosa, tá? Que a gente chama da fórmula de mexe peixinho. Tudo bem? Então mexe peixinho, tu vai achar a sua concentração de H+. Tranquilo? Quando você tem um grau de ionização, quando você usa o alfa. Mexe peixinho. Show de bola? Show de bola? Então, agora a gente vai para o nosso próximo ponto, que é o... Deixa eu ver aqui. Ih, caiu o juiz. Nosso próximo ponto... numa reação de neutralização. E aí agora eu vou fazer igual as blogueiras e vou apagar o quadro e vai aparecer do nada rapidão, quer ver, ó? Tchá, tchá, tchá. E aí? Foi, né? Então, galera, olha só. Eu esqueci de falar aqui que depois que a gente acha que a concentração de H+, né? Claramente, o objetivo da nossa aula é achar o pH. E a gente não calculou aqui, né? Então eu vou calcular aqui rapidamente com vocês, tá? Se a gente achou a concentração de H+ usando o mexe peixinho, deu 10 a menos 3, né? Como é que a gente acha esse pH? Vai ser pH... Opa, esse P menos aqui. pH menos log de 10 a menos 3. Eu vou colocar só para fins da gente ver mesmo como é que faz a conta, né? Mas a gente já viu isso aqui. Então, pH vai ser igual a... Joga esse menos 3, propriedade do logaritmo, lá pra frente, né? Então, menos 3, abre parêntese, menos log de 10, né? pH vai ser igual a menos 3 vezes menos log de 10, menos 1. Então, que é igual a 3, tá? Então aí ficou pH 3 é o pH ácido. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Show de, vamos lá. O quarto e último ponto que a gente vai falar hoje, tá? É como a gente calcula o pH numa reação de neutralização. Ou, na verdade, em qualquer outra reação, onde você tenha um ácido ou uma base rolando ali, tá? Se a solução final vai ficar ácida ou básica. Bom, eu peguei aqui o exemplo ácido fluoroso, tá? Ácido fluoroso, então ele tem um oxigênio a menos do que o ácido fluórico, que é o HFO3. Aí eu peguei o ácido fluoroso, reagi com hidróxido de sódio, que é uma base, e formou o fluorito de sódio, tá? Fluorito de sódio mais água. Tudo bem? Bom, o
que eu falei pra vocês? Sempre que a gente quiser calcular o pH, a gente tem que procurar quem? O H+. E para eu saber o H+, o que eu preciso saber? A concentração do ácido, tá? No caso aqui a concentração do ácido e a concentração da base. E para eu saber a concentração do ácido e a concentração da base, eu preciso do número de mols do ácido e do número de mols da base, nesse caso aqui, tá? E aí eu coloquei uma questãozinha aqui para vocês, num exemplozinho, não é nem uma questão, né? Um exemplo. Eu peguei aqui, vamos supor que eu misture 2,6 gramas do ácido fluoroso com 1,6 gramas do hidróxido de sódio, tá? Em 1 litro de água, para facilitar nossas contas, em 1 litro de água. Então, eu sei que é 1 litro, eu tenho que achar o número de mols do ácido e o número de mols da base. Vamos achar primeiro do ácido. Para a gente achar o número de mols do ácido ou da base, o que a gente tem que utilizar? Aquela formulinha lá de soluções, não é? Que é massa sobre massa molar. Então, o número de mols do ácido vai ser a massa sobre a massa molar do ácido. Eu já fiz a conta para vocês da massa molar do ácido e da base. A massa molar do ácido é 52 gramas e a massa molar da base é 40 gramas, tá? Vitor, mas como é que você achou esses números? Lá na tabela periódica, tá? Você vai somar lá 2 vezes o 16, que é a massa do oxigênio, mais a massa do flúor, que é 19, mais 1, que é do hidrogênio, vai dar 52. E aqui vai ficar 1 mais 16 mais 23, que é a massa do sódio, tá? No final vai dar 40 e 52. Beleza. Para eu achar aqui o número de mols do ácido, Na, eu vou pegar a massa do ácido, que ele me deu, 2,6, e dividir pela massa molar, que é 52. Isso aí vai dar 0,05. Então, 0,05 mols. Vou trocar de aqui rapidinho. 0,05 mols. A mesma coisa com a base. Massa da base, que é 1,6, dividido pela massa molar da base, que é 40. Isso vai dar 0,04. Galera, aqui é um ponto fundamental. Repara só que aqui eu só achei quantos mols de um, quantos mols de outro eu coloquei. Repara que a minha reação ela é proporcional de 1 para 1. Eu tenho 1 mol do ácido para 1 mol da base, tá? Se eu tenho 1 mol do ácido para 1 mol da base e eu coloquei 0,5 mol de ácido e 0,4 mol de base, tem alguém em excesso e tem alguém que é limitante. Vocês lembram dessas palavrinhas lá de estequiometria, não é? Então, olha só. Quando eu pego aqui, eu coloco 0,5 mol do ácido com 0,04 mol da base e eu sei que alguém em excesso, quem é que está em excesso aqui? No caso, é o ácido, porque a reação é de 1 para 1. Então, se eu coloquei 0,05 mol do ácido, para neutralizar 100% esse ácido, quanto que eu tinha que ter da base? 0,05 também. Esses valores aqui, eles não são iguais, né? 1 e 1. Então, aqui deveria ser 0,05, 0,05. Mas não é. Aqui é 0,05 e aqui é 0,04. Então, o meu hidróxido de sódio, minha base, ela é limitante. Eu tenho excesso de ácido. E, cara, se eu tenho excesso de ácido, quer dizer que quando toda essa base for consumida, tá? Ainda vai sobrar quanto de ácido? 0,01. E é essa conta que a gente vai fazer aqui. Olha só, parece que eu estou dançando aqui. Vai ficar 0,05 menos 0,04. Isso aqui vai dar 0,01. Não é? Ou aqui, né? Porque a gente gosta de trabalhar com notação científica. 10 a menos 2. Tá? Então, olha só, eu tenho 0,05 mol do ácido menos 0,04 mol da base. Essa base foi completamente consumida e ainda sobrou 0,01 mol de ácido. Vou botar aqui, ó, concentração do ácido fluoroso. Mol por litro. Tá? E isso quer dizer o que pra gente, qualitativamente falando? Que no final dessa reação de neutralização, o ácido não foi completamente neutralizado e a minha solução final, ela é ácida. Se a minha solução final é ácida, eu consigo calcular o pH. Na verdade, se a minha solução nem precisa ser ácida, ela é só ela ter excesso de alguma coisa. Se ela tivesse base, sobrado base no final, a gente poderia também calcular o pH. Mas a gente primeiro calcularia o pOH, que é a mesma fórmula do pH, só que em vez de usar H+, a gente vai usar o OH-. Isso está no material também. E a gente calcularia o pH depois do pOH, tá bom?
Então, aqui sobrou 10 a menos 2 mols de ácido. Então, essa é a nossa molaridade do ácido. Então, olha só. Se aqui é 10 a menos 2... Tudo bem? Melhor dizendo, vamos reescrever aqui, ó. Essa é a minha reação. 10 a menos 2, esse ácido aqui sobrou. Então, eu vou ionizar esse ácido. Vou pegar uma caneta aqui. Mudar. HFO2 H mais FO2 menos, tá? E aí, se eu tenho 10 a menos 2 desse cara, quanto que eu vou ter aqui do H+? Eu não só libero 1 mol de H para cada 1 mol de ácido. Se eu tenho 1 mol desse para cada 1 mol desse, quando eu tiver 10 a menos 2 desse, eu vou ter quanto desse aqui? 10 a menos 2. E aqui 10 a menos 2 também, porque é tudo de 1 para 1, tá? E aí no final, o que a gente estava procurando? Não era esse cara aqui? Se a gente acha esse cara aqui, o que a gente acha? O pH. E aí a gente calcula o mesmo pH. pH é igual a menos log de 10 a menos 2. Vou apagar esse cara aqui, pra gente não ficar olhando para ele à toa. Lambuzão. Olha a lambança que eu tô fazendo. Tá? 10 a menos 2. Então, pH vai ser igual a menos 2 vezes o menos log de 10. pH é igual a 2. Tranquilo, galera? Muito tranquilo, né? Show de show de. Bom, aqui a gente aprendeu aqui basicamente as 4 formas com que cálculo de pH vai aparecer para você, tanto no seu vestibular da UERJ, quanto no seu vestibular do Enem, ou qualquer outro vestibular que tem por aí, tá? A nível não militar, tá? E algumas coisas que eu queria trazer para vocês. A primeira que vai estar no material também, tá? Que eu já mostrei aqui a fórmula do pH para vocês, né? pH é igual a menos log de H+, ou POH é igual a menos log de OH-. Mas se você quiser fazer o contrário, você também pode achar que H+, a concentração de H+, ela vai ser igual a 10 elevado a menos pH. Pô, isso facilita muito a nossa vida, né? Por que isso facilita a nossa vida? Se liga. Cadê? Aqui é a concentração. Se eu quero saber a concentração, se eu tenho a concentração de H+, quanto que é o meu pH? Aqui a gente não calculou que é 2. Olha o pH aqui. 2. Então, quando você tem uma concentração de H+, nesse formato aqui, de ordem de grandeza, sem um número multiplicando na frente, você pode até pular a etapa, não precisa fazer essa conta do pH. O seu pH vai ser esse número aqui sem o sinal de menos, tá? Sem o sinal de menos. Então, o pH vai ser esse númerozinho aqui. Olha que suave. Por isso que é tão importante tu achar o H+. A partir desse cara aqui, a gente acha tudo que a gente quer, tá? Outra coisa que está no material de vocês aí é o quê? É sobre a lei de diluição de Ostwald, tá? Ostwald. E o que essa lei fala? Na verdade, isso é uma lei que relaciona matematicamente o Ka ou o Kb, né? Dependendo se você está falando base ou ácido, com as concentrações, tá? E os grau de ionização de cada um deles. Isso aí é mais para você dizer quando eu aumento o Ka, o que acontece com a acidez, o que acontece com o pH, o que acontece com a basicidade, tá? Então aí eu coloquei para vocês numa dica que quanto maior o Ka, maior a concentração de H+. Então, ou o contrário, né? Se eu tenho muito H+ no meu meio, quanto maior esse número aqui, quanto maior for, né? 10 a menos 1, 10 a 0, 10 a 1, 10 a 2, quanto maior for esse número, maior o Ka, porque eles são diretamente proporcionais. Logo, maior a acidez. Então, vamos lá. Quanto maior o Ka, maior
a concentração de H+, maior a acidez e menor é o pH. Lembra que eu falei para vocês que a escala de acidez ela vai de 0 a 14? A escala de pH vai de 0 a 14? Mas só de 0 até números menores que 7 são substâncias ácidas. Então, quanto maior esse meu Ka, maior a minha acidez, ok? Menor é o meu pH. Então esse pH vai ficando cada vez mais próximo de 0, tá? Esse final aqui vai ficando cada vez mais próximo de 0. Vai ficar 1, 0,5, 0,2 e assim vai. Tudo bem? E a mesma coisa serve para as bases, tá? Tá tudo explicadinho no material. Dê uma olhada lá. Falem comigo e a gente vai vendo quais são os próximos assuntos aí. Valeu, galera. Então, até a próxima aí. Fui!